Família, Bitcoin foi rejeitado mais uma vez dessa zona acima de US$ 92.000. O preço permanece acima de 90, mas ainda dentro dessa grande consolidação que parece não ter fim. No vídeo de hoje eu trouxe aqui um alerta, um chamado de atenção para uma última defesa. E que defesa seria essa? Seria uma defesa da resistência acima da gente, em que a gente iria romper ela mais cedo ou mais tarde, ou é uma espécie de última defesa desse ponto de suporte de 90 a US$ 87.000? Então, já te adianto logo no início que não se trata desse gráfico específico do preço do Bitcoin, e sim de um alerta que eu fiz num vídeo há mais ou menos 2, quase 3 semanas atrás, isso lá em 2025 ainda, quando eu trazia, né, e chamava a atenção para esse gráfico de dominância do dólar digital, ou seja, de dólares dentro do mercado cripto. E é sobre ele que a gente vai falar. Eu já peço para que logo nesse início você deixe o seu like e mostre o seu apoio à Liga Cripto, além de ajudar a gente a espalhar esse conteúdo YouTube afora, no momento em que o mercado cripto está desinteressante, mas tem sim muita informação valiosa, mesmo com o preço lateralizando. Então, retornando aqui para o nosso chamado de atenção, na época eu postei Bitcoin em perigo, estamos sendo manipulados, e de fato há essa sensação de manipulação. Mas o que não me parece estar sendo manipulado é esse gráfico de dominância de dólar, porque enquanto o Bitcoin ainda tem dificuldades de qualquer tipo de recuperação, esse gráfico ele não vem dando folga, ele não vem mostrando alguma espécie de alívio ou que possa parecer um alívio para o preço do Bitcoin. Porque repare, a gente vem desde março, fevereiro de 2024, mantendo, respeitando essa zona de fundo com uma dominância próxima de 5%. Mais recentemente, em agosto de 2025, a gente faz esse fundo ascendente, rompe essa zona de resistência prévia, que era muito importante, e na época eu chamei a atenção para essa zona de resistência, ou seja, a nossa última defesa na dominância do dólar, com uma dominância de dólares digitais próximo de 10%, nós fomos rejeitados até então, mas aqui a gente ainda vive um script perigoso. A gente pode ter só encontrado resistência momentaneamente próximo dessa zona de 10%, realizando um pullback para que, posteriormente, com um fundo ascendente, muito provavelmente, não necessariamente nessa zona aqui de 7,5%, pode ser exatamente nessa resistência prévia, onde momentaneamente o dólar, né, os dólares digitais, o USDT e o USDC, vêm encontrando suporte para aí sim desenhar mais um movimento de alta. E eu já tinha trazido esse alerta anteriormente, mas eu resolvi refrisá-lo porque Benjamin Cohen, tá, nada mais nada menos que um dos analistas mais ouvidos aí dentro do mercado cripto, também trouxe esse gráfico, né, resgatou esse gráfico que eu já vinha trazendo um alerta, mas trazendo confluências de outros momentos, de outros gráficos em que isso aconteceu e o final não foi, ou melhor, a resultante, né, que a gente vê é sempre a mesma e ela não foi feliz ou ela não será feliz se ela se replicar aqui no gráfico de dólares digitais. Então ele traz, por exemplo, o gráfico de Palladium, tá? De um metal precioso, sobrepondo essa linha verde com o nosso gráfico de dominância de dólares digitais. A gente tem um topo, encontra uma resistência, retesta essa resistência, tá? Nesse ponto aqui. Mais uma vez, tenta fazer esse rompimento, encontra resistência, faz um pullback, fundo ascendente e a partir daí uma alta parabólica, né? Um movimento de tendência de continuação de alta muito firme. Se a gente trouxer um outro gráfico muito conhecido pela gente, é o gráfico de dominância do Bitcoin. E esse, de fato, a gente tem um momento diferente, né? O tempo em que esse gráfico teve uma formação semelhante ao que a gente encontra o dos dólares digitais foi outro, foi lá entre 2021
até 2022, em que, repare só, no gráfico de dominância do Bitcoin, a gente tem sucessivas tentativas de rompimento dessa resistência em aproximadamente 47%, 48%. Uma terceira vez a gente é rejeitado, e aí sim, posteriormente, depois, na quarta tentativa, a gente faz um pequeno pullback, encontra suporte e dá continuidade a uma tendência prolongada de alta, né, na dominância do Bitcoin. Então, eu chamo atenção para um momento em que o gráfico de dominância dos dólares digitais me parece desenhar, né? Isso, quem chamou atenção para eventos que já tinham tido esse desfeito foi o Benjamin Cohen, mas a Liga Cripto trouxe aqui, né? Eu trouxe aqui em primeira mão essa chamada de atenção para o gráfico de dominância dos dólares digitais. E o que me chama mais atenção é que, de fato, se a gente tem aí à frente uma espera, e eu falei isso no último vídeo, de 200 dias em que a gente tende, né, a ter motores macroeconômicos mais alinhados com uma alta cripto, ou seja, a gente tende a ter um desfecho ou uma noção do cenário muito melhor, né, em relação a juros e até mesmo ao quantitative easing, que a gente já pode observar, mesmo que de maneira tímida, o balanço do Fed aumentando, ou seja, a gente vê um balanço do Fed crescendo e dólares sendo despejados aos poucos no mercado. Então, apesar de ficar extremamente animado com essas teorias, e esse gráfico tem sido bastante veiculado na internet, o Livermore's Legendary Accumulation, ou seja, o padrão de Livermore, o lendário padrão em que parece que de $5 ele fez $1.000, algo nesse sentido, realmente um ganho absurdo, e que o Bitcoin estaria seguindo esse padrão. Então, por mais que eu esteja bullish, né, para um período de 2026, que não é agora, tá? Até posso estar errado, o Bitcoin renascer das cinzas, colocar uma nova máxima histórica, por exemplo, até fevereiro e março, mas eu acho que isso é mais fácil quando a gente tiver o alinhamento desses motores macroeconômicos. Então, por mais tentador que seja esse gráfico, e eu até acho que a gente possa ter um 2026 positivo, eu não estaria apostando nesse padrão agora, num movimento de alta, principalmente num momento em que a dominância dos dólares digitais traz uma mensagem perigosa. E não é uma mensagem de fim, né, de um ano inteiro de baixa, mas que agora a gente poderia ter, sim, um período de alta na dominância dos dólares digitais. E isso, tradicionalmente e historicamente, não costuma ser bom para a ação de preço dos ativos, porque se as pessoas estão alocando mais dinheiro em dólares num ativo de volatilidade, digamos assim, fixa, isso passa uma mensagem de medo no mercado, de esvaziamento de ativos voláteis. E o menos volátil deles, obviamente, é o Bitcoin dentro do mercado das criptomoedas, mas é um ativo que, em momento de medo, pelo fato de ter uma alta liquidez, também sofre com essas movimentações. Então, família, muito cuidado. Eu sigo mantendo as minhas posições de Bitcoin depois de ter realizado pequenas porções, tá? Uma pequena farpela, eu falei isso no clube de membros, pelo fato de reestabelecer caixa. E eu sigo nesse movimento de reestabelecer caixa numa perspectiva de que apareça uma janela de oportunidade ainda do ano de 2026. Então, não acho que vai ser um ano de bear market clássico. A gente pode ver, sim, a quebra do padrão do ciclo de 4 anos, mas isso ainda é cedo, tá? Então, nessa perspectiva, eu me mantenho otimista, mas protegendo e restabelecendo sempre que possível, sempre que o mercado der oportunidades, parte desse caixa. Porque eu não estou convencido de que simplesmente 2026 vai ser daqui para cima. Se isso acontecer, será ótimo, tá? Mas eu ainda acho que a gente tem sim espaço e tempo, mais uma vez. O ponto-chave da questão aqui é tempo. Então, 2026 ele tem tempo sim para dar golpes um pouco mais abaixo, ou seja, dar golpes um pouco mais duros em termos de correção do mercado cripto, mas ao mesmo tempo a gente também tem tempo nesse mesmo ano para desenhar uma recuperação
que muitos não esperam em 2026. Então são tempos arriscados, em certo ponto até desinteressante. A gente vê todo o inflow que a gente recebeu dia 5 e 2 de janeiro. O dia 2 de janeiro ainda permanece, mas os 700 milhões que entraram no dia 5 de janeiro já saíram nesses 2 últimos dias de ETF. Basta ver como vai ser o dia de hoje. O preço está relativamente estável, né? Teve uma queda, mas uma queda que começou aí em 91.700 e a gente está em 90.700. Então, se tiver um outflow de ETF, não deve ser muito substancial, mas continua ainda, né, num empate técnico, um mercado ainda lateralizado, porém com um sinal vermelho acendendo ali no nosso retrovisor. Por fim, família, se você ainda não tem conta criada na Bybit, a melhor plataforma de trade do mercado cripto pela Liga Cripto, você pode criar agora e ainda coletar benefícios. A gente tem benefícios rolando diariamente. Acabou de aparecer um aqui de $20 de recompensa para contas novas e basta você clicar no link para ter acesso a esses benefícios. Não só esse, como também o airdrop que a gente faz semanalmente aqui na Liga Cripto de Bitcoin e Ethereum, uma forma de retribuir todo o carinho e atenção que vocês sempre deram para a gente aqui da Liga. Então, eu vou ficando por aqui, família. Fiquem atentos a esse gráfico de dominância dos dólares digitais, que eu já chamei a atenção há algum tempo, mas esse padrão de fato que a gente pode extrair de outros gráficos, que é muito semelhante ao que a gente vive, é de fato uma pulga atrás da orelha. E uma rapidinha, família, para a gente fechar o vídeo de hoje, dia 15 de janeiro, o Comitê Bancário do Senado votará um projeto de lei em relação à infraestrutura do mercado cripto, o famoso Clarity Act, que promete trazer mais transparência para o mercado das criptomoedas, evitando uma das maiores críticas atuais, que é a manipulação de volume, falsificação de preço, antecipação de negociações. E a gente teve até um caso curioso no Polymarket recentemente em relação a um discurso, né, americano que foi dado em coletiva. O Bruno deve até cobrir esse episódio no nosso próximo vídeo. Então, família, eu vou ficando por aqui. Um grande beijo, um grande abraço. Até a próxima e fui!